Você já se perguntou até onde a guerra entre a Ucrânia e a Rússia pode chegar? Imagine um cenário onde as tensões globais atingem um novo patamar, com um ataque devastador lançado diretamente sobre território russo. Foi isso que aconteceu recentemente em Kursk, onde mísseis ataques ucranianos destruíram uma das bases militares mais importantes da Rússia. Mas o que realmente está por trás dessa ação? Será que este ataque marca o início de uma nova fase no conflito, com a autorização dos Estados Unidos para que a Ucrânia usasse essas armas de longo alcance? A guerra entrou em uma nova dinâmica. O uso de armamentos avançados e a presença de tropas norte-coreanas ao lado das forças russas não só aumentam a complexidade da guerra, mas também as tensões no cenário global. O que isso significa para o futuro do conflito e até para o equilíbrio de poder no mundo? Prepare-se para entender como essa decisão pode moldar o futuro da geopolítica mundial. O ataque da Ucrânia contra a base russa em Kursk com mísseis ataques foi um marco importante na guerra. O uso desses mísseis de longo alcance, combinados com drones, não apenas demonstrou a capacidade de precisão das forças ucranianas, mas também enviou uma mensagem clara para Moscou. A Ucrânia está se tornando uma força cada vez mais capaz de atingir alvos estratégicos no território russo. A escolha de Kursk como alvo não foi aleatória. A base tem grande importância para as operações russas na região e sua destruição representa um golpe significativo na infraestrutura militar da Rússia. Ao lançar esses ataques, a Ucrânia deixou claro que, com o apoio de aliados como os Estados Unidos, pode avançar além da linha de frente e atingir profundamente o coração da máquina militar russa. Esses mísseis ataques têm uma capacidade impressionante de destruir alvos a grandes distâncias. Com precisão milimétrica e uma trajetória imprevisível, os mísseis são altamente eficazes contra sistemas de defesa avançados, como o S-400 russo. No caso de Kursk, a combinação de mísseis e drones foi utilizada para maximizar o impacto e reduzir as chances de interceptação pelos sistemas russos. Isso marca uma mudança significativa nas táticas ucranianas, que estão se afastando de uma defesa passiva e passando a adotar ofensivas mais ousadas, capazes de atingir a infraestrutura crítica russa, mesmo dentro de seu próprio território. Esses ataques com mísseis ataques não só intensificam a guerra, mas também aumentam as tensões no cenário geopolítico global. A utilização de armas de longo alcance por parte da Ucrânia coloca mais pressão sobre a Rússia, que, até então, acreditava ter o controle sobre os céus e a defesa antiaérea. Mas a guerra está evoluindo rapidamente, e a utilização desses mísseis pode ser vista como um indicativo de uma nova fase no conflito. A partir desse ponto, o futuro da guerra pode estar mais imprevisível do que nunca, com as forças ucranianas se tornando mais ousadas e as implicações internacionais do conflito crescendo cada vez mais. A destruição do sistema de defesa antiaérea S-400 russo em Kursk não é apenas um revés militar para a Rússia, mas um golpe psicológico. O S-400, amplamente considerado uma das tecnologias mais avançadas de defesa aérea do mundo, foi projetado para interceptar mísseis e aeronaves de longo alcance com uma eficácia impressionante. No entanto, os mísseis ataques, com sua trajetória imprevisível e velocidade extrema, provaram ser uma ameaça que o S-400 não consegue combater efetivamente. Este ataque demonstra que, mesmo os sistemas mais avançados da Rússia, com todo o seu poder militar, são vulneráveis quando confrontados com novas tecnologias e estratégias adaptativas, como as adotadas pela Ucrânia. Esse episódio serve como um lembrete de que, no campo da guerra moderna, a tecnologia está em constante evolução. O S-400 foi inicialmente considerado um dos maiores trunfos da Rússia, capaz de neutralizar uma ampla gama de ameaças aéreas. Porém, a guerra está revelando suas falhas. Mísseis como o ATACMS, projetados para atingir alvos a grandes distâncias e com grande precisão, contornam as defesas mais sofisticadas, criando uma brecha estratégica. Isso significa que os sistemas de defesa que antes eram considerados impenetráveis agora precisam se adaptar rapidamente a novas táticas, como os mísseis e drones usados pela Ucrânia. Essa mudança na dinâmica de defesa também implica uma revisão nas estratégias de guerra adotadas por países ao redor do mundo. Se um sistema como o S-400, com toda a sua sofisticação, não pode garantir a proteção contra mísseis de longo alcance, o que isso significa para outras nações que dependem de tecnologias similares? A Rússia agora se vê diante de um dilema estratégico.
Como reagir a ataques cada vez mais frequentes que exploram as vulnerabilidades de seus sistemas mais avançados. Isso abre caminho para uma nova era de guerra, onde a velocidade, precisão e inovação tecnológica são as verdadeiras armas decisivas. A autorização do presidente Joe Biden para que a Ucrânia utilizasse mísseis de longo alcance no território russo marca uma mudança significativa na postura dos Estados Unidos em relação ao apoio militar à Ucrânia. Essa decisão veio após relatos de que a Rússia estaria usando tropas norte-coreanas, uma aliança incomum e preocupante, o que aumentou ainda mais as tensões no conflito. Biden, ao dar esse sinal verde, não apenas fortalece o apoio estratégico à Ucrânia, mas também envia uma mensagem firme à Rússia, de que qualquer tentativa de intensificar suas operações, especialmente com o apoio de aliados como a Coreia do Norte, não ficará sem resposta. Essa mudança na política americana é crucial porque permite à Ucrânia expandir suas ofensivas além das linhas de frente, atingindo alvos estratégicos dentro do território russo. Ao permitir o uso de armas de longo alcance, os Estados Unidos estão permitindo que a Ucrânia altere o equilíbrio de poder no campo de batalha. É uma jogada ousada que pode ter grandes implicações, não apenas no campo de guerra, mas também nas relações internacionais. O uso desses mísseis pode levar a Rússia a repensar sua estratégia, já que agora está enfrentando ataques a partir de uma nova perspectiva, em seu próprio território. A aprovação de Biden também sinaliza um alinhamento mais forte dos Estados Unidos com os interesses da Ucrânia, especialmente diante da ameaça crescente da Rússia e de seus aliados. Isso coloca os Estados Unidos em uma posição de maior responsabilidade na guerra, com a possibilidade de um envolvimento mais direto no conflito, caso as tensões continuem a escalar. O uso de armas de longo alcance, agora liberado, é uma estratégia de resposta à altura das ações agressivas da Rússia e de seus aliados. Este passo pode ser decisivo para o rumo dos próximos capítulos da guerra. As imagens dos danos causados pelas ofensivas ucranianas nas últimas semanas oferecem uma visão clara de como a estratégia tática da Ucrânia está evoluindo. Ao contrário das táticas defensivas de antes, agora vemos a Ucrânia se posicionando de maneira mais agressiva, mirando diretamente em infraestruturas militares críticas da Rússia. A destruição de armazéns de munição, centros de comando e até pistas de aeroportos estratégicos mostra que a Ucrânia não está mais apenas se defendendo. Ela está, de fato, tomando a iniciativa e buscando desestabilizar a logística e a capacidade de resposta russa. Essa mudança de abordagem tem sido um ponto crucial, pois atinge a Rússia em sua vulnerabilidade, afetando não só a capacidade de combate imediato, mas também sua capacidade de reposição e sustentação das tropas no campo de batalha. Esses ataques têm um impacto psicológico significativo também. As forças russas, que estavam acostumadas a dominar o espaço aéreo e terrestre, agora se veem pressionadas a proteger uma grande quantidade de instalações estratégicas, o que exige um esforço contínuo para reforçar suas defesas em várias frentes. A Rússia, portanto, precisa reconsiderar suas táticas e alocar recursos para proteger essas instalações vitais. No entanto, esse tipo de esforço é caro e demorando, o que abre brechas para os ucranianos continuarem a explorar essas vulnerabilidades. É como um jogo de xadrez, onde cada movimento da Ucrânia força a Rússia a se defender, mas também a enfraquece ao longo do tempo. A mudança na estratégia ucraniana não está apenas sobre atacar, mas sobre atacar de maneira inteligente. Eles sabem que não têm a mesma quantidade de recursos que a Rússia, então o foco está em atacar pontos críticos, sem desperdiçar munição ou forças em confrontos diretos. O uso de mísseis, ataques e drones, por exemplo, permite que a Ucrânia realize ataques de precisão, impactando a infraestrutura russa sem colocar em risco as suas próprias tropas de maneira desnecessária. Essa tática de precisão cirúrgica é um reflexo da adaptação constante da Ucrânia ao cenário de guerra e deve ser vista como uma evolução nas capacidades de guerra moderna. A presença de tropas norte-coreanas ao lado das forças russas não só é uma novidade geopolítica, mas também um indicativo de como as tensões globais estão se intensificando a cada dia. A entrada de um aliado tão controverso como a Coreia do Norte no conflito tem o potencial de mudar drasticamente o equilíbrio de poder na região. A aliança entre Moscou e Pyongyang, embora não seja totalmente surpreendente, desperta preocupações em várias partes do mundo. A Coreia do Norte, com seu histórico de provocações nucleares e autoritarismo, coloca uma nova camada de complexidade nas relações internacionais, colocando o Ocidente em alerta. E,
Claro, o envolvimento de um ator global como a Rússia só amplia ainda mais a incerteza que já permeia o cenário. Por outro lado, o uso de armamentos ocidentais pela Ucrânia está gerando uma pressão crescente sobre os aliados da Rússia, especialmente a China e outras nações que têm investido em manter a estabilidade de seus próprios interesses. O fornecimento de mísseis ataques, drones e outros sistemas militares avançados aos ucranianos coloca as potências ocidentais em uma posição delicada, já que eles estão de fato participando ativamente do conflito, mesmo que indiretamente. A Rússia vê isso como uma escalada direta, uma interferência que, em sua visão, justifica ações de maior agressividade e pode levar a um novo aumento nas tensões internacionais. Essa escalada nas tensões também tem repercussões econômicas e diplomáticas significativas. Enquanto o conflito se desenrola no campo de batalha, o impacto econômico da guerra está sendo sentido em todo o mundo, desde o aumento dos preços da energia até a interrupção de cadeias de suprimentos globais. Além disso, as negociações de paz se tornam cada vez mais difíceis à medida que o cenário se polariza, com cada lado contando com seus aliados para fortalecer sua posição. A Rússia e a Ucrânia estão, de certa forma, representando forças opostas que envolvem potências globais, e a questão do envolvimento de aliados estratégicos só torna mais difícil vislumbrar uma solução pacífica no futuro próximo. A destruição da base russa em Kursk com os mísseis ataques ucranianos é mais do que apenas um ataque. É um marco na guerra e nas tensões geopolíticas que podem mudar o futuro do mundo. A escalada do uso de armamentos avançados e a entrada de novos aliados, como as tropas norte-coreanas, são apenas sinais do que está por vir. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia pode estar apenas começando a mostrar suas verdadeiras dimensões. E você, o que acha que vai acontecer a seguir? Estamos realmente diante de uma virada na guerra? Ou será apenas mais um capítulo de um conflito sem fim? Se você está acompanhando de perto o desenrolar dessa guerra, é hora de refletir sobre as implicações globais e se preparar para os próximos eventos. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos que analisam em detalhes o impacto desses acontecimentos no cenário internacional.